Boa. Galera, vamos lá. Hoje o papo é sobre copy, mas não na parte técnica ou operacional de copy, mas na parte mais de processo, de gestão do processo de copy. E eu vou usar um case do que a gente fez na Alba Box. E aí, só para contextualizar, de por que a Alba está falando da Alba Box, né? Esse processo é um processo que a gente fez durante uma consultoria, né? Então, o Carlão. Eu já trabalho com a Obabox há um tempo, e aí no ano passado a gente fez todo esse processo de gestão de copy, ajustando o processo e organizando tudo isso. A Oba está aí com um time bem grande, né? E o time da Obabox é extremamente complexo, um negócio aí com mais de 100 pessoas na equipe, e tem um processo muito robusto em todas as áreas, e ao mesmo tempo um processo complexo. E aí, enfim, eu não estou na operação da Oba, eu atuo mais na parte de mentoria, ajudando a organizar o processo, identificar os problemas, as oportunidades e apontar soluções. E a gente desenvolveu boa parte disso aqui ao longo do ano, testando. Não foi uma coisa que a gente fez assim, ó, tudo de uma vez. Pode parecer algo simples, mas pô, mover um negócio desse tamanho leva tempo, dá um pouco de trabalho, tem que testar, validar, e aí você implementa, leva para o time, treina o time, tem todo um processo que vocês sabem bem como que é esse negócio. Então, bom, a gente vai falar sobre a gestão do processo de copy, gestão do processo de copy em negócios que tem um time grande, que tem muita complexidade, ou o modelo de negócio é complexo, e a gente vai falar um pouquinho disso. E aí, qual que é, por que que eu estou trazendo o case da Uba, né? E como que eu acho que isso ilustra bem o que a gente vai falar? Primeiro que, independente do seu modelo de negócio, pô, se você tem um negócio de serviços, se você tem um negócio de e-commerce semelhante ao que a Uba trabalha, independente do que for o seu modelo de negócio, isso aqui se aplica, porque não está ligado exatamente ao modelo de negócio, mas a processo de copy. Então, eu acredito que dá para, inclusive, tirar insights aqui para trabalhar essa gestão de processos em outras áreas, seja tráfego ou qualquer outra área do seu negócio, atendimento a cliente, etc. A gente consegue amadurecer a partir do que a gente fez aqui. Mas qual que é o desafio? Primeiro que a jornada de compra da Uberbox, jornada que um cliente passa para comprar, é uma jornada complexa. Tem vários canais de aquisição, pô, os caras estão anunciando em TV, rádio, mídia impressa, internet, em diversos canais diferentes, e tudo isso levando para televenda, levando para atendimento em Messenger, levando para e-commerce, levando para marketplace, levando para diversos canais de vendas também. E aí tem um funil de recuperação, funil de efetivação, é um funil extremamente complexo. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do desenho para vocês verem a complexidade disso aí. E aí você tem diversos fluxos e trabalhar copy numa complexidade como essa não é um negócio simples, né? Além disso, a gente tem ali na Oba equipes distintas atuando em cada parte do funil. Deixa eu mostrar aqui o funil só para vocês entenderem do que eu estou falando. Carlinha, libera para mim, só para eu poder compartilhar aqui, por favor. Deixa eu mostrar, para vocês entenderem o nível de complexidade desse funil, né? Do que eu estou falando aqui. Não é, não é, Esse não é foi. brincadeira, né? Vocês devem estar vendo aí, um pouquinho do funil. Não sei se está bem visível, mas na verdade não é para ficar bem visível mesmo, não. É só para vocês entenderem a complexidade. A gente tem aqui à esquerda, cada bloquinho desse é um canal de aquisição, cada bloquinho desse é uma fonte, pode ser TV, rádio, blog, mídias sociais, landing pages, o próprio e-commerce, marketplace, YouTube, e tudo isso levando para televendas, levando para atendimento, levando para landing page de captura de leads, e aí, enfim, passa pelo processo, cai no time de vendas, cai no time de atendimento, cai no Messenger, cai no WhatsApp, e vem um fluxo, enfim, de todos os lados, e aí cada parte disso aqui tem uma equipe diferente trabalhando. Tem a galera que está produzindo VT, a galera que está produzindo copy para rodar nos roteiros de vídeo, de TV,
tem a galera que está escrevendo conteúdo para o blog, que tem o objetivo de gerar lead, tem gente que está fazendo anúncio no Facebook, mandando para a página de produto, mandando para a página de venda, mandando para a landing page, tem time de televenda que recebe ligação ativa de quem vem das propagandas na TV, tem time de televenda que faz ligação ativa para a efetivação, então tem uma galera que está no passivo recebendo ligação e tem uma galera que está ligando para efetivar um cara que já passou pelo checkout, que está em momento de compra totalmente diferente, um cara que viu um anúncio e ligou, e um outro cara que já passou por grande parte do funil e está agora recebendo uma ligação do televenda para efetivar, pagar um boleto ou recuperar uma venda perdida, a gente está falando de pessoas que estão em tempos diferentes e a copy é diferente para cada uma dessas pessoas. Tem a galera que está atendendo pelo WhatsApp, tem gente que está escrevendo e-mail de conteúdo, tem gente que está escrevendo e-mail de recuperação de venda. Então, a gente pensa num funil complexo. Cada etapa desse funil é um time, é um grupo de pessoas que atuam, que escrevem os roteiros, que produzem copies. Né? E aí, obviamente, que a gente está falando do processo de venda e todo o funil de vendas, que é omnichannel, né? Eles estão em diversos canais, então tem copy para tudo quanto é lado que você pensar, tem copy sendo produzida o tempo inteiro. E aí, qual que é o sintoma disso? O sintoma disso aí é que vários, né? Primeiro, de repente tinha gente fazendo banner de remarketing, eu não sei quem quem tem time executando passa por isso, né? De repente tem gente fazendo banner de remarketing para abandono de carrinho, sem mencionar nada de oferta, só falando da dor. E o cara já passou pelo carrinho, o cara abandonou o carrinho, e aí um banner de remarketing não fala nada da dor, porque a copy não está adequada para o momento desse cara. Cada pessoa que faz uma copy, o cara vai escrever um e-mail, o outro cara está escrevendo copy para o WhatsApp, o outro cara está escrevendo VT para ir na televisão. São pessoas diferentes, o cara está fazendo um banner, está usando, cada um focando numa PUV, cada um focando no benefício que mais gosta do produto. Cada pessoa que escreve a copy, cada pessoa que faz uma peça, foca naquilo que mais agrada a ela no produto e não tem uma comunicação que segue de uma ponta a outra, unificada, sincronizada e alinhada com o todo, né? Ao caminhar pelo funil, quando a pessoa vai passando pelo funil ali, isso acontecia muito, a comunicação também não respeitava, isso acontece também, não respeitar o momento daquele lead na jornada de compra. Então, o cara que está numa ponta do funil, ele conhece o produto de uma maneira, e o cara que já está lá no processo de efetivação, ele sabe muito mais coisas sobre o produto, ele já está numa jornada de compra muito mais avançada. E aí você tem a sua comunicação dentro da copy, ela tem que caminhar de acordo com esse momento do cara. E, enfim, vários sintomas que a gente percebe. Por cada pessoa utiliza uma palavra, uma linguagem própria, seus próprios jargões, suas próprias frases de efeito. Não tem parece que a pessoa, o próprio lead, à medida que ele vai passando pelo funil, ou quando ele conversa com alguém no telemarketing, quando ele recebe o e-mail, parece que são empresas diferentes que estão falando com ele, parece que são marcas diferentes que estão conversando com ele. Por quê? Porque são pessoas diferentes que estão se comunicando e colocando seu próprio jeito de falar, suas próprias palavras, expressões, gírias, o que for, na copy, e isso gera um desentendimento, um desalinhamento de comunicação, né? Então, vários problemas. Quando você tem um time muito grande lidando com isso, ou quando você tem um funil muito complexo e a comunicação passa por diversos times ou por pessoas diferentes, esse tipo de coisa acontece. Você precisa resolver, você precisa alinhar, além de vários outros sintomas que quem trabalha aí com time, equipe produzindo copy, já sabe muito bem como que é. E o que a gente fez? Eu vou compartilhar então um pouquinho do processo, de tudo que a gente fez dentro para gerir melhor o time, todo o processo de produção de copy, né? E a gente vai trocando ideia, enfim, eu vou mostrar algumas coisas aqui, algumas ferramentas que a gente utilizou, e a partir daí a gente vai alinhando, vocês vão, enfim, pode perguntar, pode levantar a mão, a gente vai trocando ideia sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente fez foi seguir uma linha, seguir um método, seguir uma estratégia de copy que fosse inteligente o suficiente, abrangente o suficiente, que fosse forte o suficiente para atender toda essa complexidade. A gente está falando não de uma estratégia de gatilhos mentais, não de uma estratégia de, cara, como que eu escrevo uma headline? Nós estamos falando de uma escola de copywriter. Qual que é a metodologia de copy da empresa?
Por quê? Porque a gente vai ter pessoas diferentes escrevendo copy, pensando, a gente precisa quando a gente como a gente vai organizar tudo, a ideia é qual que é a base fundamental, uma escola de copy, uma metodologia de copy que a gente pode utilizar. E aí, enfim, como eu já tenho todo o meu arcabouço, o meu background é muito focado em copy, a gente utilizou a minha metodologia de copy, metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos. Então, basicamente, eu liberei, a gente pegou todo o meu treinamento, toda a minha metodologia de copy, trouxe isso para dentro do time da Oba. Eu passei uma tarde na Oba treinando o time, a gente deu treinamento, expliquei copy, expliquei processo, expliquei como que é o raciocínio por trás da copy. E a base de tudo, quem conhece um pouquinho, quem já viu as minhas aulas de copy lá que estão lá na plataforma e já consumiu algum tipo de conteúdo meu, a minha metodologia de copy, ela é toda baseada ou grande parte dela, o ponto central dela é um negócio que eu chamo de níveis de consciência. E o que é essa ideia do nível de consciência? Quem já... Eu talvez tenha sido um dos primeiros caras a falar sobre isso, mas hoje tem muita gente falando sobre isso no mercado, então não é uma parada difícil de encontrar informação sobre isso. Mas a questão é, uma jornada de decisão de compra de qualquer prospect, ele passa por esses 5 níveis de consciência. Né? Você tem a pessoa que é totalmente inconsciente, nem sabe que tem um problema, não acha que tem um problema que seu produto resolve. Você tem a pessoa que é consciente do problema, é o nível 2 de consciência, ela sabe que tem um problema, mas ela não sabe que existe uma solução, não está buscando por uma solução para esse problema, não acredita que existe uma solução para ela, ela está lá com a dor do problema, mas está passiva. O consciente da solução é a pessoa que já está buscando por uma solução, ela tá interessada em uma solução, ela sabe o que ela quer, ela vislumbra uma transformação, ela está interessada em mudar esse jogo, só que ela não sabe aonde achar essa solução, nem sabe se existe alguma coisa, mas ela fala, cara, podia existir alguma coisa que faça isso por mim. Né? Depois tem o consciente do produto, é a pessoa que já conhece o seu produto, sabe que ele existe, já viu ele, sabe, cara, existe um produto que faz isso, eu conheço, é esse aqui, ela já conhece o nome, o tipo de produto, categoria. E o quinto nível de consciência é a pessoa que já está decidida a comprar, conhece o seu produto, conhece a oferta, sabe o preço, e ela está assim, bicho, eu vou comprar esse negócio. A hora que sair um desconto, a hora que sair alguma coisa, eu vou comprar. A hora que virar meu cartão, eu compro. Estou esperando Black Friday. Tipo eu com essa cadeira. Sabia que eu ia comprar, só estava esperando Black Friday sair para passar o cartão. E ficou mais caro no Black Friday. Mó merda, não devia ter comprado antes. Mas acontece. O ponto é, você tem os níveis de consciência. Você tem os níveis de consciência. E a gente decidiu usar exatamente a escala de consciência do Gene Schwartz, o Eduardo comentou aí. Então, o ponto é, cara, isso aqui é uma forma de entender copy que ela é abrangente o suficiente, poderosa o suficiente para funcionar em qualquer situação. Ela não é o tipo de coisa que funciona para um produto, mas não funciona para outro. Funciona em alguns casos, mas não funciona para outro. A gente não podia escolher alguma coisa assim. Mas vai funcionar, esse estudo de copy vai funcionar muito bem para vender produto físico, mas se a gente for lançar serviço, não vai... Não, tem que ser um negócio que vai funcionar em qualquer situação, e a gente foi para essa escola utilizando níveis de consciência. E aí, o que acontece? A primeira coisa que a gente fez foi adotar os níveis de consciência como base para toda a comunicação da Obabox. Toda a comunicação da Obabox, a gente utilizou níveis de consciência como base. Então, tudo que ia sair de material, tudo que foi produzido era em cima dos níveis de consciência. Isso já implica em que, cara, todo mundo que escreve uma copy, todo mundo que produz algum material precisa conhecer o que são esses níveis de consciência. Precisa conhecer esses níveis de consciência. Então, a gente teve que democratizar esse conhecimento, e aí vai para treinamento, vai para material, vai para vídeo, tem que produzir material interno, treinar a equipe, enfim, garantir, talvez, eu falei aqui dos níveis, inconsciente, consciente do produto, consciente da solução, consciente do problema, solução, produto e superconsciente, a gente muda o nome desses níveis de consciência. Eu não quero me apegar a nomes técnicos. Eu falo, não sabe que tem um problema, sabe que tem um problema, mas não está interessado em solução, está buscando solução, conhece meu produto e já está querendo meu produto. Eu dou o nome que o pessoal vai entender. Eu não estou conversando com outros copywriters, estou conversando com o time e o interesse não é que os caras saibam os termos técnicos, é que eles consigam tomar decisões na hora de escrever a copy. Então, muda o nome dos termos técnicos, batiza as coisas de forma diferente, democratizou o conhecimento, todo mundo está sabendo, a galera está preparada para avançar e ir para o próximo passo. E aí, o que a gente fez? A gente pegou, então, todos os produtos, aqui foi uma parada muito massa, e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente fez isso.
A gente pegou todos os produtos da Oba Box e começou a... Deixa eu arrastar isso aqui. E classificou os produtos por nível de consciência. Olha que doideira. Porque é o seguinte, não é simplesmente uma questão de produzir copy, não é simplesmente uma questão da escrita da copy. A gente realmente usou níveis de consciência para interpretar tudo, para fazer uma releitura da Oba Box. Hoje, cara, quando fala de produtos de comunicação, do que for, a gente pensa em encaixar isso em um nível de consciência. E qual que é o ponto disso? O que eu estou dizendo aqui? Mas como assim um produto está atrelado a um nível de consciência? Todo produto, ele resolve um problema, certo? Todo produto resolve um problema, satisfaz um desejo, supre uma necessidade. Então, a grande pergunta é, esse produto resolve um problema. A massa de pessoas aí fora, o topo de funil, aquelas pessoas que a gente vai ir lá para a rua, trazer essas pessoas e apresentar o produto para elas. Qual que é o nível de consciência delas em relação ao problema que a gente vai resolver e a solução que a gente vai entregar? São níveis de consciência diversos. A grande massa é consciente de forma diferente para cada produto. Por exemplo, aqui eu apaguei o nome dos produtos, né, para questões óbvias ali de privacidade, mas, por exemplo, aqui, ó, inconsciente do problema, a gente tem um produto que é o Oba Smart, que hoje é o Oba Conecta, que é o smartphone para idosos da Oba Box, smartphone fácil de usar. Esse smartphone, ele está no nível consciente do problema. Por quê? Porque ele resolve um problema, ele resolve uma dor que é: smartphones são complicados demais de usar, a pessoa quer ter acesso à tecnologia, mas ela não consegue. O idoso, a pessoa que não é muito de tecnologia, não consegue ter acesso à tecnologia porque os telefones são complexos. Só que a pessoa nem sabe, a maioria das pessoas aí fora não sabem que existe um smartphone com um sistema próprio, desenvolvido 100% do zero, que é fácil de usar, que foi feito para ser fácil de usar, com letras grandes, ícones grandes, atalhos específicos, vários recursos, botão SOS, que você clica, ele já dispara mensagem para os seus contatos com a sua localização, dizendo que você está precisando de ajuda, central de atendimento. Eles não sabem que existe esse tipo de coisa. Então, o público está aqui, ó, sofrendo com o problema, mas não sabe que existe a solução. Esse produto, a grande massa de pessoa está no nível consciente do problema. Só que aqui, lá para consciente do produto, a gente tem caixinha do tipo, aquelas caixinhas JBL, a prova d'água, para você ouvir música, caixinha Bluetooth. Esse tipo de produto, todo mundo já conhece o produto. O cara que fala, cara, eu preciso de uma caixinha de Bluetooth, ele não fica assim, mas será que existe caixinha de Bluetooth? Ele não está lá inconsciente, ele já está aqui em cima. Então, quando a gente vai lançar um produto, quando um produto novo chega, a gente tem que encaixar em qual nível de consciência a grande massa de público-alvo se encontra. Isso aqui é fundamental entender e classificar, e aí o que a gente fez foi pegar todos os produtos da Oba e já distribuir dentro desse diagrama aqui, entender em qual nível de consciência o cara está. Isso vai funcionar para qualquer produto, tá? Se você vende serviço, se você vende, cara, eu tenho infoproduto, não interessa, você vai encaixar aqui dentro, desde que você tenha uma diversidade maior de produtos. Qual que é o nível de consciência das pessoas em relação aos problemas e à solução? Por quê? O que a gente percebeu? Que a Oba Box estava tentando vender todos os produtos utilizando a mesma estratégia, utilizando o mesmo funil. Então, todo produto que entra na Oba Box, vamos fazer um VT e vamos colocar na televisão. Mas televisão é uma mídia de descoberta. Tem produto que as pessoas não estão descobrindo ele. Tem produtos que as pessoas já sabem que existe. Vou vender uma panela antiaderente. Todo mundo já sabe que existe panela antiaderente. A estratégia que eu vou vender panela antiaderente não é a que está no nível de consciência aqui, talvez consciência do produto, não vai ser a mesma estratégia que eu vou vender o Oba Smart, que é um telefone para idosos que está no nível consciente do problema. Então a gente começou a classificar produtos por níveis de consciência e a gente definiu que, cara, produtos que estão no nível consciente do problema, o funil de venda é esse. Produtos que estão no nível consciente da solução, o funil de venda é esse. Produtos que estão no nível de consciente do produto ou totalmente consciente, a estratégia é essa. Então, por exemplo, cara, eu vou fazer meteórico para vender um produto para a galera que está no nível totalmente consciente e eu vou fazer merchan em programa de televisão para quem está do consciente do problema. E a gente começou a classificar isso aqui, porque aí dá clareza. Porque qual é o ponto? A gente está usando uma estratégia de venda que está funcionando muito bem para um produto. Estamos aqui, televisão, mandando para o televendas e rachando de vender. Entra um produto novo na Oba, faz exatamente a mesma coisa. Mete o VT mandando para televendas e não vende. Por que não vende? Porque esse produto está em nível de consciência diferente. As pessoas não vão responder
a esse tipo de campanha? As pessoas não vão responder isso, né, a esse tipo de estratégia. Você tem que ter estratégia adequada para o nível de consciência. Essa foi a primeira coisa que a gente fez aí, começou a classificar os produtos dentro dos níveis de consciência. O que mais que a gente fez? Como eu já falei, a gente pensou em canais de aquisição e estratégias mais adequadas para cada nível de consciência. Então, a gente pegou as diversas estratégias e canais de aquisição da Oba e começou a classificar eles por níveis de consciência. Então, você lembra aquele baita daquele funil gigante que eu mostrei no início? Quem não estava no início, deixa eu colocar de novo aqui, para vocês verem o funil completo. Cadê? Aqui. Esse funil é o funil completo. Pô, tá aqui, funilzão completo, tem um monte de canal de aquisição, levando para um monte de canal de atendimento, de venda e tudo mais, mandando o cara para tudo quanto é lado, e-commerce e tudo mais. Beleza. Esse é o todo. Aqui tem todas as estratégias. Inclusive, cara, aqui no meio vai ter meteórico, que é o cara que não comprou, vamos mandar esse cara para um grupo, fazer um meteórico, aqui tem tudo. Todo o processo está aqui. E, na verdade, ainda tem uns mais aqui, de ramificação, algumas coisas assim. Então, assim, aqui está tudo. Qual que é a questão? A gente começou a dar nome aos bois. A gente começou a pegar esse funil aqui e isolar esse funil por canais de aquisição e começou a classificar nível de consciência em cada etapa do funil. Cada etapa do funil. Por quê? Olha só, isso é uma parada também massa. À medida que o seu cliente vai avançando pelo seu processo de venda, cara, pode ser um funil de webinário para vender infoproduto, pode ser um lançamento de estratégia Érico Rocha, pode ser televisão mandando por televendas fechando, não interessa. À medida que o seu cliente passa pelo seu funil de vendas, o nível de consciência dele vai subindo. Então, o que acontece é a sua comunicação no seu funil, ela tem que acompanhar o nível de consciência desse cara. Então, o cara que você acabou de falar com ele lá no anúncio, no Facebook, que talvez nem sabe que tem um problema, ele está no nível de consciência. A hora que ele clicou, assistiu o seu vídeo, pô, agora esse cara já sabe que tem um problema, ele está no nível de consciência do problema. Quando você convenceu ele de que existe uma solução, você já caminhou com ele no nível de consciência. Se esse cara, você vai fazer um remarketing para ele, por exemplo, você tem que pensar, ok, vou fazer um remarketing para esse cara. Até onde ele já caminhou no meu funil? Ele já caminhou até aqui? Então, ele está no nível consciente da solução. O meu remarketing tem que ser para conversar com alguém nível de consciência da solução. À medida que eu vou caminhando com esse cara ao longo do funil, eu tenho que entender qual consciência que eu vou gerando nele à medida que ele vai avançando pelo meu fluxo e eu vou adaptando a minha comunicação ao longo desse fluxo para que toda a minha mensagem respeite, caminhe junto com o processo de tomada de decisão desse cara dentro desse fluxo de compra. Eu não sei se ficou complexo demais, mas é isso aí. Se alguém não tiver entendido, só levantar a mão. E aí o que a gente fez foi, pegou aqui então o funil e começou a isolar. Ó. E aí o que a gente fez foi classificar. Então aqui, ó, tá vendo por cor aqui? A gente pegou, cara, aqui, ó, consciente do problema, tá aqui a legendinha aqui em cima, consciente do problema, vermelha, consciente da solução, amarelo, consciente do produto, verde. Então, o que eu comecei a pegar? Quando o cara está aqui nessa ponta do funil, clicou no anúncio, no funil de conteúdo, foi no blog, clicou no conteúdo, chegou lá, pum, esse cara está no nível de consciente do problema. Se esse cara consumiu o conteúdo, chegou até o final do conteúdo, respondeu no meu CTA, clicou no meu CTA, esse cara chegou no nível de consciente da solução. Quando ele chegou no meu CTA, chegou no checkout, chegou no carrinho, ele está consciente do meu produto, da minha oferta. E aí eu comecei a classificar todo o meu funil, dizendo exatamente qual nível de consciência o cara está. Por que isso aqui foi fundamental para a gente? Porque lembra que eu falei que cada parte daquele funil, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, tem um time diferente trabalhando em cada parte? Então o cara que produz, por exemplo, e-mail, o cara que escreve e-mail, tem um cara lá que escreve e-mail. Ele está escrevendo e-mail de recuperação de compra. Quando ele bate o olho no funil, ele sabe, cara, eu trabalho nessa parte do funil, essa parte do funil é verde, então o cara que está aqui, ele é um cara que está no nível de consciente do produto. Ele já sabe que ele tem que escrever uma copy para pessoas no nível de consciente do produto. O cara que já está escrevendo um anúncio lá para a televisão, ele vai ver que está tudo vermelho, público consciente do problema. Então, o que acontece é que o time, na hora que ele bate o olho ali naquela classificação, ele sabe para qual nível de consciência ele está escrevendo, para qual pessoa ele está escrevendo. Porque essa é a primeira pergunta que o cara tem que fazer. Eu vou escrever para quem? Vou escrever para alguém. O cara sabe o quê? O que ele já sabe? Eu não vou ficar falando o que ele já sabe e eu também não vou
falar de algo que ele ainda não sabe, eu preciso fazer uma ponte, eu preciso caminhar, respeitar o que esse cara, o nível de consciência dele. Então, quando a gente começa a pegar o funil e falar, ó, você que está trabalhando aqui nessa parte do funil, meu amigo, ou às vezes é o mesmo copywriter que escreve para o funil inteiro, não interessa, não precisa de ser vários times. O mesmo copywriter pode escrever a copy do funil inteiro. Tem um copywriter só no time, não interessa. Quando ele estiver escrevendo para aquela parte do topo de funil, tá ali tudo vermelhinho. Ele já bate o olho e fala, cara, agora nesse momento eu estou escrevendo a copy da parte do funil que é para pessoas conscientes do problema. A hora que ele vai escrever lá para o meio do funil, ou para uma parte do funil, ele bate o olho naquele organograma e lá já está tudo amarelinho. Então, ele sabe o nível de consciência. Isso não funciona só para quando você tem 10 copywriters. Vai funcionar se você tiver um copywriter, para ele entender à medida que ele vai mudando a comunicação, quando ele vai avançando pelo funil. O cara vai escrever uma mensagem de WhatsApp para o cara que está lá em cima, acabou de chegar no anúncio, clicou e quer falar com o atendente, é diferente de uma mensagem no WhatsApp para o cara que está com o boleto impresso e não pagou ainda. Às vezes é o mesmo cara que escreve a copy, é tudo para WhatsApp, só que ele está conversando com pessoas que estão em níveis de consciência diferentes. E ele tem que entender isso quando ele bate o olho no funil. A gente fez essa classificação. A gente começou a perguntar qual que é... em qual nível de consciência o prospect se encontra nessa etapa. Então, a gente começou a pensar nisso aí. E o que eu tenho que falar? Como eu tenho que me comunicar em cada nível de consciência? E aí vem a grande questão. Depois que eu entendi isso, aí vem o trabalho do copy. Ok, o cara bate o olho naquele funil e sabe, o cara aqui está no nível de consciência do problema. Ou às vezes chega uma demanda para ele. Escreve um e-mail do produto X, nível de consciência Y. Beleza, tem essas informações. O que eu tenho que falar com alguém que está no nível de consciência Y? O que eu tenho que falar? O que eu escrevo a copy? E a gente começou a produzir um documento chamado Guia de Copy. O que é o Guia de Copy? É um documento universal que vai orientar toda a copy que é produzida por qualquer pessoa que for produzir qualquer peça de copy. Seja um banner, seja um anúncio para Facebook, seja um vídeo para YouTube, um artigo para o blog ou um VT para rodar no intervalo do Jornal Nacional. Não interessa. O cara vai no guia de copy. E aí, deixa eu mostrar para vocês o guia de copy. Ok, está aqui. Esse guia de copy é um documento simples. Olha só, até agora eu não mostrei nada extremamente sofisticado. Você fala, cara, nunca pensei nisso na vida. Se isso é complicar demais, o negócio não vai. Então tem que ser um negócio simples. Esse guia de copy, basicamente, é o mínimo que eu preciso saber sobre esse produto quando eu for escrever uma copy. Então a gente tem o primeiro estágio, que é o estágio de investigação, e aqui a gente vai, guia de copy do produto. Basicamente o que a gente faz é, duplica esse documento, coloca aqui o nome do produto, Oba Smart, e esse vira o guia de copy. Começa a preencher isso aqui. Então, primeiro, investigação do público-alvo. Gênero, idade, perfil, enfim, é homem, mulher, casado, solteiro, blá, blá, blá. Profissão desse cara, se for relevante. O que esse cara gosta de fazer? Gosta de ver missa na televisão. O cara gosta de ver jogo, de ouvir no radinho o time de futebol dele. Qualquer coisa. Quais as principais crenças dessa pessoa, o que ele gosta, quais são os valores, o que ele não tolera, né? Isso para... E aqui, mais uma vez, eu não estou dizendo que você tem que usar esse guia de copy. Eu estou dizendo que são perguntas que são fundamentais para o processo de copy da Oba Box, porque eles trabalham com pessoas diferentes. Às vezes vão vender uma caixinha de som para um jovem que gosta de farra, que gosta de festa, e às vezes vão vender um celular para um senhor idoso que olha para esses jovens que gostam de festa e fala que esses meninos é tudo besta, que está tudo drogado, que não faz nada. Então, veja bem, quais são pessoas de valores totalmente diferentes. Não dá para usar a mesma linguagem para falar com um menino de 20 anos que está querendo comprar uma caixinha de som para o churrasco dele e para o velho que mora na casa do lado e ouve o barulho do churrasco do menino e quer jogar uma bomba lá. Assim, são pessoas diferentes. Então, você tem que pensar quais são os valores, o que esse cara gosta, o que ele não tolera. Qual que é a dor dessa persona que eu estou buscando resolver e que está relacionado ao produto? Qual que é o sentimento atual desse público? Como ele se sente em relação a essa dor? O que vai ocorrer com ele caso ele não resolva esse problema? O que pode agravar? Qual que é a tendência? Quais as principais palavras do campo semântico dessa persona? Isso aqui foi um negócio que a gente fez. A gente precisou depois aprofundar mais isso aqui, porque, mais uma vez, a gente está vendendo para públicos diferentes e eu preciso pensar quais são as palavras desse campo semântico. Então, se eu vou vender, por exemplo, esse smartphone para o idoso, não adianta eu falar que é o smartphone você ficar online o tempo inteiro. Ou eu vou talvez colocar na comunicação de oferta, eu vou colocar assim, você vai ter 20% off.
O cara não sabe o que é off, 20% off. O cara tem 75 anos, 80 anos, você não vai... Então, eu preciso entender qual que é o campo semântico para ver quais palavras que eu vou utilizar. E a gente está desenvolvendo, a gente agora está passando por um processo de aperfeiçoar isso aqui, que é criar classificação de sinal verde, vermelho, sinal verde, amarelo e vermelho. Então, por exemplo, sinal verde são palavras que você pode usar à vontade. Amarelo, aquelas palavras que, bicho, se eu fosse você, eu não usava, use com cuidado. E vermelho é palavras que você não pode usar para vender para esse público aqui, esse produto, não usa essa palavra de jeito nenhum. A gente começou a classificar agora palavras em sinal, mas principalmente sinal amarelo e vermelho. Sinal amarelo e vermelho. Para o cara, quando ele for escrever uma copy, ele não colocar, porque isso aqui é muito gíria, é muito dar personalidade para a copy, isso vem do copywriter. Ou se é um copywriter jovem, ele vai ter dificuldade em escrever copy para uma pessoa mais idosa. Se é um copywriter que talvez é mulher, vai ter dificuldade em escrever copy para homem, vai colocar a palavra, você vai amar esse produto. Pô, tá escrevendo a copy para um senhor altamente conservador de, sei lá, 70 anos. Falar que você vai amar o produto, que isso aqui é lindo, vai ficar maravilhoso, lindo na sua estante, ele não vai entender isso aí, né? Então você tem que, ou pelo menos não vai se identificar, por mais que ele entenda, não vai sentir que está falando com ele, né? E aí a gente vem para a última pergunta, qual que é o nível de consciência desse público aqui, né? E aí o cara vem e marca. E aí a gente criou aqui um documentozinho que a pessoa clica aqui para ver o significado de cada nível de consciência. Por quê? Olha só o que a gente fez. A gente criou um mapa explicando o que é. Então, cara, o cara não precisa saber, ele tem que ler. O que é inconsciente? A pessoa tem o problema, mas ainda não sabe ou não percebeu. Ainda não doeu nela o suficiente para incomodar. Consciente do problema. A pessoa sabe que tem o problema, mas não está buscando a solução para esse problema. Talvez o problema não incomode tanto, ou ela não sabe que existe solução, ou ela acha que já conhece todas as soluções e não faz nenhum esforço para isso. Então, eu explico o nível de consciência. O cara não precisa ser um copywriter, ter lido o Gene Schwartz para daí. Chega aqui, lê isso aqui, acabou. Então, chegou aqui, ele consegue classificar. Olha, esse público está no nível de consciência X. E aí a gente chega investigando o produto. Cara, o que é o produto? Quais são as características dele? Qual que é o mecanismo único desse produto? Qual que é a tecnologia específica? O elemento que ele tem, que só ele tem, aquele negócio único que esse produto tem. Eu faço uma investigação dos meus competidores. Quais são os principais competidores? Qual que é a PUV que eles utilizam no produto deles? Qual que é a característica e benefício de cada produto? Qual que é o preço de cada produto? Isso aqui pode ser difícil. Por exemplo, a Alba Box, às vezes ela vai vender, sei lá, caixinha de som. Pô, tem 300 marcas que vendem caixinha de som, é um produto commodity. Para produto commodity, vai ser difícil preencher isso aqui, porque você tem muita coisa para preencher e é um negócio que é muito louco. Mas se você tem produtos aí que são específicos, produtos diferentes, isso aqui pode ajudar. E a gente vem para os elementos de copy. Isso aqui é uma tabela de benefício que é muito, muito massa. Muito massa. Ajuda muito na hora de escrever copy. E aí eu coloquei uma linha aqui de exemplo, mas, cara, você poderia colocar 10 mil linhas aqui, que eu coloco característica, benefício funcional, benefício dimensionado e benefício emocional dessa característica. Então, por exemplo, característica, botão SOS. Qual que é essa característica? Ele faz uma ligação usando um clique para quem precisar. Então, cara, tem um botão no telefone que, caí, não estou conseguindo falar, está tremendo, aperta um botão, ele já está configurado, ele vai ligar para alguém da sua confiança, que você não precisa de ficar lá. Pô, para a gente é fácil, eu caí aqui, eu vou pegar meu telefone e vou ligar. Para o idoso, o cara ficar caçando o botão, ele clica e pronto. Qual que é o benefício funcional disso? E eu descrevo aqui, ó. Eu não deixo... pessoa, mas o que é benefício funcional? Não sei. Cara, o que essa característica proporciona? Sem precisar de exemplos. Cara, o que é essa característica, o que esse botão SOS vai me proporcionar? Vai proporcionar você ligar rapidamente, com facilidade, para qualquer contato que você escolher. É uma ligação rápida, fácil e simples. Benefício dimensionado. Ok. O que proporciona para a pessoa? Me dá um exemplo real desse benefício na vida da pessoa. Me descreve uma situação. Se você se sentir mal, entre em contato com uma pessoa que pode te ajudar usando apenas um clique. Ou você pode ligar rapidamente e com facilidade quando estiver com uma das mãos ocupadas ou em apuros. Então eu mostro uma aplicação prática disso aqui na vida da pessoa. E o benefício emocional? Qual que é o sentimento da pessoa quando ela experimentar essa característica? Segurança em saber que mesmo sozinho não estará totalmente desamparado. Então o que eu faço? Eu pego cada característica do produto, vou listar 20, 30 e vou começar a falar qual que é o benefício funcional, dimensionado e emocional. Por quê? Cara, veja bem, se o meu copywriter vai escrever um e-mail ou o cara lá do outro lado está escrevendo uma mensagem no WhatsApp e ele quer destacar o benefício do produto, ele não precisa tirar isso da cabeça dele, ele não vai escolher um benefício, ele vai vir aqui e já vai estar pronto.
Todo mundo que vai escrever qualquer peça de copy, de banner, de vídeo para YouTube, para qualquer coisa que seja, esse cara já tem pronto aqui toda a lista de características que o produto tem e quais os benefícios que essa característica gera para o cliente. A gente faz a tabela de benefícios do produto. Isso aqui dá um trabalhinho para fazer, mas isso aqui, cara, isso salva. Por quê? Já viu quando você chega vai no site da Americanas, você vai olhar uma televisão, qualquer que seja, ou um celular, ou um ar-condicionado. Você vai ver uma lista de características. 12.000 BTU do ar-condicionado. A função desliga sozinho. A agenda não sei o que lá das quantas. Um monte de característica. Só que eles não descrevem o benefício. Porque ninguém pensa no benefício. Se você não se der o trabalho de fazer isso aqui, é bem provável que o seu copywriter, na hora de escrever a copy, ele tem tempo para entregar, ele tem demanda para entregar. Você acha que ele vai ficar na hora de escrever a copy pensando em montar essa tabela? Essa tabela já tem que vir pronta para ele, só tem que consultar e escrever copy. Porque às vezes o cara tem demanda, ó, solta a copy para amanhã, porque a gente saiu uma campanha aqui, pum. O cara não vai ter tempo de fazer isso. Tem que estar documentado em algum lugar, já tem que vir pronto para ele. E a gente responde qual que é a PUV do produto, qual que é aquela proposta única de valor, porque aqui eu tenho uma lista de 10 benefícios, 20 benefícios. Eu preciso escolher a PUV, o principal benefício, aquele que eu vou focar. Quais são as principais objeções em relação ao produto? Enfim, na conversa com o cliente, atendimento, lista das principais objeções. E aqui, escreva pelo menos 3 headlines para cada nível de consciência. E aí, na Oba, a gente focou em 3 níveis de consciência. A gente percebeu que todos os produtos que a gente que tem na Oba são ou consciente do problema, ou consciente da solução, ou consciente do produto. A gente simplificou para agilizar o negócio. O copywriter aqui, na hora de montar esse guia de copy, quem monta ele é o copywriter, de preferência o copywriter mais experiente do time. Ele já dá exemplo aqui. E aqui não é uma lista exaustiva. Por que é 3? Porque, olha só, se você mandou uma demanda para o seu designer fazer um banner de remarketing do produto, na demanda vai estar descrito, olha, um banner de remarketing para pessoas que visitaram a landing page, mas não compraram. Pô, lá quando esse cara for olhar lá no organograma, ele vai ver que ele está escrevendo copy para remarketing quem visitou a landing page e não comprou. Lá vai estar na corzinha verde, consciente do produto. Ele vai chegar aqui e vai pegar uma ideia de headline. Cara, tem 3 aqui. Isso aqui é só inspiração, ele não vai copiar e colar. Mas eu sei a linha dessa headline. Ó, aqui já estou falando o nome do produto. Por que o OBSmart é o celular preferido da terceira idade? Eu entendo porque o OBSmart é o telefone mais fácil de usar. Conheço os benefícios que só o OBSmart tem. Aqui não fala o nome do produto, porque o cara não sabe do produto ainda. Então ele já sabe, ó, aqui eu posso usar o nome do produto. Ele já tem ideia, inspiração de headlines parecidas. E aqui eu coloco mínimo 3, mas a pessoa pode colocar várias. Por quê? Porque o copywriter ele já chega aqui e fala, vou escrever um banner para o nível consciente da solução. Pô, ele tem exemplos aqui de headline para ele se inspirar. Ele não precisa começar do zero. Isso aqui não é também para ele copiar e colar, mas ele tem exemplos, tá? E aí a gente tem descrição da imagem. O designer vai produzir um banner? Cara, banner é para qual nível de consciência? Inconsciente? Então, cara, no nível inconsciente, você tem que usar imagens do contexto do problema. Não tem que mostrar o produto. Por quê? Porque às vezes tinha gente vendendo lá para o cara que nem acha que tem um problema, mostrando a foto do smartphone. Pô, o cara não vai, não acha que tem um problema. Vai mostrar a foto do produto, é lá no nível consciente do produto. A gente mostra para o cara o que tem que ter na imagem para cada nível de consciência. Se o cara for fazer uma landing page para a pessoa inconsciente, cara, não vai usar foto do produto na landing page do nível inconsciente. E a gente escreve o que tem que ter na imagem. Imagem que tem relação com o problema. Imagem do problema sendo solucionado ou do produto solucionando o problema. Então, a gente escreve qual tipo de imagem o cara tem que ter. O designer, talvez o copywriter vai puxar aqui, o designer, quando for olhar, vai puxar daqui. E aí a gente escreve aqui os elementos da oferta. Qual que é a garantia que o produto tem? Tem garantia de satisfação? Sim ou não? Descreve. A gente faz perguntas para estimular esse cara a pensar na oferta. O produto tem bônus? Quais os bônus? Qual que é a forma de pagamento? Qual que é o preço do produto? Então, a gente força a pessoa a descrever e a pensar, já compor aqui a oferta. Lá na hora de apresentar, ele escreve bonitinho, garantia de um jeito diferente, dá nome para garantia, faz aquele trem todo que copyright sabe fazer, mas aqui ele vai simplesmente ser forçado a pensar. Esse guia de copy, qual que é o ponto aqui? Bicho, pessoal lá de pesquisa e desenvolvimento do produto, descobriu um produto novo lá, sei lá, um drone que te carrega e leva você para o serviço sem... parada muito louca. Quando chega aqui para o time de copy, chegou o drone, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento do produto falou, cara, esse produto aqui nós vamos lançar ele. Vem para a galera de copy e o cara de copy vai fazer isso aqui, ó, pum, vai fazer o guia de desenvolvimento do produto. O copywriter é mais experiente. Esse guia é o guia padrão, vai estar lá na pasta do produto.
todo mundo agora da Oba que for produzir um vídeo, um banner, qualquer coisa, vai consultar aqui, porque aqui está tudo. Eu sei exatamente o que eu tenho que falar, eu sei todos os detalhes, enfim, está aqui muito bem claro o guia de copy. E aí, qual que foi a próxima coisa que a gente fez? A gente desenvolveu um documento com a metodologia de copy. Por quê? Olha o que acontecia. Isso aqui começou a funcionar muito bem, só que aí eu chego para o cara que vai fazer uma copy mais complexa, que é o cara que vai montar um vídeo para rodar no intervalo da missa lá no canal Aparecida. E aí vai rodar um VT lá, um anúncio. Esse cara vai escrever uma copy um pouco mais complexa. E aí é uma copy de consciente do problema. Beleza. Eu já sei que eu estou escrevendo uma copy para, sei lá, uma mulher, geralmente, né, que assiste esse programa. Nível de consciente do problema. Tá, mas e aí? Como que eu escrevo essa copy? Qual que é a estrutura de copy? O que eu falo primeiro, o que eu falo depois? Qual que é uma metodologia para escrever copy para o nível consciente do problema? A gente foi lá e construiu esse modelo de estrutura de copy aqui, ó, que eu basicamente crio aqui uma estrutura simples, uma estrutura padrão para uma pessoa produzir uma copy para qualquer nível de consciência. Então, aqui eu tenho mais uma vez aquele link levando para o... não lembro o que é o nível de consciência. Clica aqui, vai para lá. E aí eu dou uma orientação aqui. Ó. Você está escrevendo uma copy para a pessoa que é consciente do problema? Comece no passo 1. Está escrevendo para uma copy para o nível consciente da solução? Comece no passo 2. Consciente do produto? Também você pode começar no passo 2. Totalmente consciente? Comece no passo 3. Então, olha só. Quando a pessoa vai escrever uma copy, ela já sabe, cara, estou começando para alguém consciente do produto. Eu posso pular aqui para o passo 3 e a minha copy já vai começar aqui, ó. Faz uma promessa, reforça a PUV do produto. Já começa a minha copy aqui. Estou escrevendo uma copy para o cara que está no nível consciente da solução, eu começo no passo 2. Apresenta a PUV, intensifica a transformação da PUV. Eu já dou a estrutura completa para uma copy para o cara que está menos consciente possível e ele vai cortando blocos dessa copy se a pessoa está mais consciente. A pessoa, por exemplo, o cara que está consciente do problema aqui, ó, sabe que tem um problema, sente a dor do problema, mas não conhece a solução. Eu começo falando do problema, descrevendo os sintomas, depois eu intensifico o problema, mencionando exemplos reais, vividos pelo prospect no dia a dia, depois eu agravo o problema, explicando o que vai acontecer se ele não resolver o problema, invalido outras soluções e eu dou esperança de solução, dizendo que o problema pode ser resolvido de uma maneira, explico por que esse problema agora pode ser resolvido, porque foi descoberta uma tecnologia nova, porque alguém desenvolveu um produto novo e tal. Isso aqui eu vou falar só para a pessoa que está consciente do problema. Eu não preciso falar disso aqui se a pessoa já passou para o próximo nível de consciência. Então, se o cara está escrevendo uma copy para o cara consciente da solução, ele já vai vir para cá. Eu já falo para ele, cara, copywriter, está escrevendo uma copy desse cara aqui? Primeira coisa que vai fazer, apresenta a PUV, depois intensifica a transformação da PUV, criando uma imagem de realização e transformação após usar o seu produto. Ou seja, mostra a transformação, como vai ser a vida do cara, faz ele imaginar. Depois, prova que isso é possível usando um ou mais elementos de prova. Pode ser depoimento, pode ser ciência, dado científico, pesquisa e tudo mais. Depois apresenta o seu mecanismo único, mostrando como ele entrega a promessa que você fez acima. Se possível, apresente alguma demonstração do seu mecanismo único em ação. Um vídeo de demonstração, um GIF, uma imagem, ou alguma prova de que ele realmente funcione. Então, isso aqui não é a copy pronta, mas eu estou descrevendo para o cara. Cara, a hora que você estiver escrevendo a copy, faz isso, faz isso, faz isso. O cara vai sair, basicamente ele vai preenchendo isso aqui, ele sai com a copy pronta. Cara, isso aqui, para um copywriter que não é tão experiente, você guia o cara na produção da copy. Então ele já chega aqui, eu falo, bicho, passa a demanda para o cara, ele vai no guia de copy, dá uma olhada em quem que é o público, quais são as palavras que ele não pode usar do campo semântico, já sabe os benefícios que ele vai utilizar, porque aqui eu não falo benefício, eu falo para o cara, olha, apresenta a PUV. Apresenta a PUV. Cara, onde é que eu acho a PUV? Onde é que eu acho a PUV? Pô, vem aqui no guia de copy, tá aqui. Qual é a PUV do produto? Aqui, ponto. Ele só vem aqui, preenche a PUV. A partir de agora, você pode ter um telefone, nunca mais sofra com complicação técnica na hora de usar o seu telefone. Pá, intensifica a transformação da PUV, criando uma imagem. Imaginou, na hora de mandar mensagem para os seus contatos, no WhatsApp e tal, ou chamar no grupo da família, você poder fazer isso com apenas um clique, sem precisar de ficar esforçando as suas vistas e blá, blá, blá. Bom, o copywriter ele tem que ser um copywriter, não pode ser um cara do zero, mas aqui eu garanto que, bicho, esse cara não vai me entregar uma copy sem falar da oferta. Esse cara não vai me entregar uma copy sem falar
que o produto tem garantia, ele não vai me entregar uma copy sem falar se o frete é grátis ou não, ele não vai falar uma copy sem ancorar o preço, ele não vai esquecer de nada. Eu não estou engessando o copyright, só estou garantindo que as coisas importantes ele não vai esquecer, porque eu dou aqui para ele a estrutura. E no final, eu explico, dou um adendo aqui sobre como que esse cara trata a objeção na copy, né? Enfim, aqui não é uma aula de copywriter, mas eu explico para ele, né, cara? Volta na copy, leia tudo, tente imaginar quais objeções que vão surgindo à medida que você lê a copy, escreva essas objeções e marque o local exato onde ela aparece na copy, veja se é necessário escrever o trecho, apagar ele, se dá para simplesmente excluir aquela parte que gerou objeção. Se não der, você vai lá e elabora uma forma de eliminar essa objeção e quebrar essa objeção. Então, ensina esse cara a tratar a objeção na copy depois da copy pronta. Mas basicamente é isso. E esse cara vai sair daqui com a copy dele 100% desenvolvida. E aí, só para vocês terem uma ideia do fluxo total, e já encerrando, indo para o final, a gente fez uma... Isso aqui foi mais eles que fizeram, na verdade, me apresentaram isso aqui, eu achei incrível, que é como que funciona o processo hoje, tá? Processo geral, para a gente ter um escopo geral de tudo assim e demonstrando o sistema completo. Eles fizeram um fluxo de produto. Esse é um fluxo, a esteira toda do produto. Aqui não é para você ver, enfim, estrategicamente, por questão de privacidade eu não posso mostrar, mas só para vocês entenderem a lógica. Aqui, na vertical, aqui, são etapas que o produto passa desde a pesquisa e desenvolvimento do produto. Cara, vamos lançar... estou pensando em lançar um produto tal. Pô, tem equipe de produto que vai pesquisar, vai ver fornecedor, vai ver se esse produto existe lá fora no exterior, se existe no Brasil, todo o processo de pesquisa e desenvolvimento do produto, vem avançando nas etapas, pô, aí vem, enfim, passa pelo processo que eu falei, guia de copy, construção de copy, depois vai para o time de produto para desenvolver embalagem, desenvolver os negócios todos, depois vem para o time de vídeo, produzir material, até última etapa aqui, lançamento do produto, que é colocar o produto na roda, campanha, colocar ele para rodar e tal. Aqui vem toda a esteira. Como que eles organizaram isso aqui? Basicamente, esses post-its aqui perguntas que precisam ser respondidas em cada etapa. Então, quando que eu zerei essa etapa? Aqui são 3 perguntas aqui. Vocês estão vendo 3 post-its, né? Então, aqui, ó, pum, pum, pum. 3 perguntas. Basicamente o objetivo dessa etapa aqui é responder essas 3 perguntas. Responder essas 3 perguntas, zerou a etapa. Qual que é o entregável? O entregável é esse documento aqui, esse post-it refere a um documento, esse documento preenchido. Preencheu esse documento respondendo essas 3 perguntas, manda para a próxima etapa tem que responder todas essas perguntas aqui, pum. E aí, assim vai avançando até chegar lá no lançamento. E esse é o fluxo que segue. Então, hoje, isso aqui é o fluxo tradicional de lançamento do produto. Pô, chegou um produto novo, que é o drone que eu falei, pesquisa e desenvolvimento do produto, vai lá, cara, vamos lançar um drone, e ele manda o briefing do produto para a galera de copy. É um produto que é voltado para homens, vai levar a escada para o trabalho, sem precisar de trânsito, já dá um briefing assim, mas com uma visão breve de copy, né, por causa da pesquisa e desenvolvimento do produto. O cara da copy vai vir, fazer aquele guia de copy cabuloso, vai passar para a equipe de produção, e aí todo mundo vai começar a produzir o material, usando o guia de copy. Então, isso vai cair no cara do e-mail, vai cair no cara do VT, produzir vídeo, vai cair na galera de WhatsApp, vai cair no treinamento geral da equipe de vendas para saber como que eles vão vender no telefone, vai treinar todo mundo, vai produzir as peças, vai colocar o e-commerce no ar, vai entrar em contato com a galera do B2W, colocar isso nos processos lá de marketplace, lançar o produto todo, pum, estratégia de venda, colocou para lançar, lançou o produto. Isso aqui é a esteira para completar tudo. Depois vem campanhas. Vamos ter a campanha de Black Friday. E aí como que acontece? Todo mês, os líderes de times reúnem para pensar a campanha do mês seguinte. É claro que isso acontece não mensal, né? Isso tem um planejamento do ano inteiro, mas todo mês tem um planejamento. Cara, qual que vai ser a grande campanha de janeiro, por exemplo? Janeiro é verão, liquida verão. Então vai ser o tema da campanha de janeiro é liquida verão. Pô, liquida verão, esse é o tema, pum, 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 pum. Aí, o produto já passou por tudo isso aqui, é um produto que já completou, já está lá no canal, já está sendo vendido. Campanha não segue esse fluxo, campanha é um negócio novo. Então, esses líderes vão gerar demandas. Passa essa demanda para todo mundo, tem que produzir um banner agora do Liquida Verão, tem que produzir um VT novo falando do Liquida Verão. Passa para todo mundo, essa galera vai pegar o briefing, vai construir essa campanha seguindo o guia de copy. Essa campanha vai para o time de avaliação, né? O cara tem que homologar, tem que falar, não, altera isso aqui que tá, o campo semântico está errado. Tem que ter um cara que é o controle de qualidade. Não sai nada sem o controle de qualidade, que é o cara que bate o olho e fala, você a oferta não está legal, volta lá que você não seguiu o guia de copy.
o cara vai dar um ok e vai dar o feedback. Dando ok, esse finalizado o processo e sai, né? Então, esse é o fluxo geral. Tem muita coisa ainda que ainda está sendo desenvolvida, muita coisa que está sendo ajustada, mas o processo todo de copy, a gestão do processo é isso aqui, né? E assim, é um negócio que, por mais simples que pareça, dá um trabalhinho de implementar, porque você tem que treinar a equipe, você vai lá, pensa um negócio novo, tem que levar para a galera, tem que implantar, a galera tem que adotar a ideia, e inculcar aquilo ali. Como fazer isso? Pô, o Nilson tem uma baita de uma aula aqui, falando sobre enfim, todo o processo de gestão aí com o time, garantia de entrega, tem as deles, tem todo, que aí já vai numa ramificação um pouco mais da gestão do dia a dia ali, né? Eu estou falando do processo todo de copy, né? O que a gente fez de ferramentas, mudanças e coisas que a gente adotou para garantir isso aí. Mas, enfim, isso foi um pouco do que a gente fez, essa foi a forma como a gente organizou o processo. E, assim, isso melhorou absurdamente todo o processo de copy, todo o processo de copy. Agora, isso não tem mais aquele problema de um cara tá fazendo banner para um nível de consciência, usando imagem que não tem nada a ver, gente fazendo campanha de downsell, usando comunicação como se estivesse falando do produto pela primeira vez. Esses desalinhamentos de comunicação não acontecem, gente falando linguagens diferentes do produto não acontece. Unificou, né? Unificou e trouxe um processo simétrico, sinergia total, e organizou a casa dentro do processo de copy. Claro que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? E aí a gente entra agora em algumas novas etapas ali de ajuste, né? Para garantir o que eu falei, melhorar a ideia do campo semântico, treinamento, enfim, muita coisa, mas a base e a estrutura do que a gente fez é isso aqui. E, bom, é isso. Como eu disse, é a parada do que, como a gente fez, pode ser que não funcione 100%, ou você não consiga aplicar 100% exatamente como está no seu negócio, mas eu acho que dá para tirar alguns insights de organizações, de coisas que foram feitas, e dá para levar isso aqui para o time, né? Mas é isso, galera. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Se alguém tiver dúvida, pergunta, enfim, quiser entender melhor algum ponto disso aqui, a hora é agora. E acho que colocou o link para avaliar, né? Lá na agenda agora, a nossa avaliação é dentro da plataforma, nós estamos chique. Então, acessa lá na plataforma, faz a avaliação direto por lá. O Nath perguntou aqui, Nath, acho que vai liberar um botãozinho, tá? De avaliação, o botão fica disponível ao longo da semana aí para vocês avaliarem quando puderem. Mas isso aí. Alguém tem alguma dúvida, gente? Tem gente que levantou a mão aí, Alex Lopes levantou a mão e o Eduardo. Vamos na ordem que está aparecendo para mim? O Alex pode falar e depois o Eduardo. Manda ver, Alex, abre o microfone aí, fica à vontade. Beleza, boa noite, galera. A minha dúvida, na verdade, é no processo inicial, né? O levantamento do processo de consciência para cada produto, né? E para cada cliente persona ideal, vocês fizeram só através de pesquisa ou porque não sei se você pode abrir, né? Como eram produtos ali específicos da Oba, mas só através de pesquisa de cliente direto ou benchmark com outras empresas para entender o nível de consciência daquela persona para aquele produto. Puta, a galera conhece de smartphone para esse aqui, é que esse é muito específico, né? Tem algum processo de pesquisa relevante que dá para compartilhar para entender o nível de consciência? Cara, esse processo é um processo de pesquisa, sim, é um processo de pesquisa. E ele é muito olhando para o mercado, olhando para benchmark. Eu preciso fazendo uma engenharia reversa. É um processo um pouco mais complexo, tem que ser um copywriter experiente para fazer essa investigação. Mas você faz ele por engenharia reversa, né? Eu preciso entender, por exemplo, os meus concorrentes que vendem produtos similares, qual que é a comunicação que eles usam, né? Se eles estão comunicando e eu analiso o nível de consciência da comunicação dos meus concorrentes para entender qual que é o nível de consciência que eles estão abordando os clientes e eu utilizo isso aí. Uma outra forma é conteúdos que estão sendo produzidos pelos meus clientes, ou pelos meus no mercado, conteúdo está sendo produzido sobre aquele problema, né? Eu posso analisar termos de busca. Se as pessoas estão pesquisando pelo problema,
significa que elas estão conscientes do problema. Se elas estão pesquisando por um produto específico, elas já estão conscientes da solução, já conhecem até o produto que elas estão procurando. Então, analisando termos de busca no mercado também, eu consigo identificar o que as pessoas já sabem, baseado no que elas estão pesquisando, e a partir daí eu identifico o nível de consciência. Mas assim, tem alguns caminhos para chegar nisso, que são algo mais técnico de copy. Eu tenho, inclusive, um treinamento de copy que eu posso liberar para vocês, que é exatamente o treinamento que a gente usou como base para a metodologia de copy que a gente usa lá na Oba, né? Então, quem não tiver acesso ao meu treinamento ainda, se quiser só mandar uma mensagem, que eu libero o treinamento de copy completo para vocês darem uma olhada. E aí não significa que você vai estudar ele completo, pode passar para alguém do time, não tem problema. Ou você pode exatamente nessa aula aí encontrar essa solução que a gente fala, enfim, aí eu descrevo mais sobre isso aí. Inclusive, tem uma aula aqui na Antiscola minha sobre níveis de consciência. Então, assim, cara, quero um conteúdo rápido, direto, não quero ver um curso completo, vai na aula aqui sobre copywriting, que eu dei aqui na Antiscola, tá lá no acervo. Lá tem uma aula que eu falo só sobre isso, todos os níveis de consciência, descrevo esses níveis de consciência, falo qual que é a demanda de copy para cada nível de consciência, aprofundo um pouquinho nisso, né? E aí assistiu lá, quer aprofundar mais, o curso completo vai ajudar. Quem quiser, é só me mandar uma mensagem aí que eu mando o acesso para vocês. Respondeu? Show. Beleza. Eduardo, manda ver, cara. Boa noite, Tayoba. Boa noite, pessoal. Tranquilo? Tranquilo. A dúvida é a seguinte, Tayoba. Primeiro, como que é validado essas copies que são feitas, pelo que eu entendi, tem um time com vários copywriters. Então, quem é que valida isso? Se essa pessoa que valida, ela tem alguma metodologia de validação ou não? Não existe essa metodologia ainda, o cara é experiente, avalia e pronto, acabou. E também como que é avaliada a performance dessas copies. Creio eu que essas copies vão, sei lá, seja para criativos, para TV, para páginas. Como que é avaliado isso? E vocês têm uma devolutiva, tipo assim, ó, cara, isso aqui que você fez deu bom, deu ruim, deu bom por causa disso, deu ruim por causa daquilo, entendeu? Esse processo mais de validação e de coleta de feedback daquilo que foi colocado em campo para melhoria. Legal. Isso aí já é uma etapa, organizar o processo é uma etapa, otimizar o processo já é uma etapa subsequente. E a gente está construindo isso. Então, não é uma parada que está ultra desenvolvida, não. A gente está no caminho, então eu vou falar para onde a gente está indo, mas está em construção. A gente está trocando esse pneu ainda, entendeu? Já não está rodando, não. Para onde a gente está indo? Primeiro, a avaliação, falando do cara que avalia a copy. Como a gente tem chama de master copy, que é aquele documento que fala, cara, como que eu escrevo uma copy para o cara consciente do problema? Primeiro fala do sintoma, depois intensifica o sintoma e tudo mais. O cara que avalia, ele avalia nisso. Então, quando eu passo a demanda para o copywriter, eu falo, cara, escreve uma copy para o Oba Smart, que vai ser um vídeo, a copy de um roteiro de um vídeo para o consciente do problema. Bom, o cara vai seguir aquela estrutura master copy. Quando eu vou avaliar, eu avalio ali. Então, eu vou lendo e vou comparando. Cara, começa com problema. Começou com problema? Não. Eu falo, cara, olha, que você não... Faltou falar do problema, você não falou do problema. Ó, faltou intensificar o problema. Você falou do problema, mas não intensificou. Então, eu vou dando um check ali. Você até seguiu tudo, mas o campo semântico não está utilizando, você está usando palavras aqui que estão no sinal vermelho lá no guia de copy. Então, eu utilizo basicamente o material que eu passo de parâmetro para esse cara, ele vira o meu checklist. Ele vira o meu checklist. Tá? E aí tem um supervisor, que é o cara que todo dia de manhã esse cara avalia. Então, o que acontece? A demanda é passada pelos líderes dos times para a galera que produz todo o material. Isso vem para uma pasta, que é a pasta de avaliação. E aí, o avaliador, todo dia de manhã, ele entra ali, cara, pega cada um dos documentos que estão lá, lê o briefing do que era para ser feito. Era uma copy para VT. Beleza, entendi. Lê a copy, avalia, ou ele aprova ou volta para ser alterado. E aí ele tira ali 1 hora de manhã, avalia tudo, manda para o time, e aí o processo vai girando nesse sentido. Sobre avaliação de performance, sim, tem avaliação de performance para verificar resultado disso.
e tudo aí é métrica, né? Basicamente, o que tem é benchmark de métrica. Então, a gente tem, cara, a landing page está convertendo X. Vamos soltar aqui uma copy nova. E você compara as métricas. Então, basicamente, comparando, né? Ainda não tem processo ainda sofisticado de teste AB, porque, cara, honestamente, é um canhão de coisa sendo lançada, e aí a gente sabe que entre o ideal e o que dá para fazer tem um pequeno abismo aí que a gente tem que encurtar ele, mas existe esse abismo ainda. Então, o ideal seria, cara, vamos lançar 2 versões, fazer teste AB, ver o que converte mais. Cara, enquanto eu estou lançando a copy de um, tem outros 30 produtos que tem que lançar copy, tem mais a campanha de sei que lá que está chegando, um monte de coisa, então não dá para rodar isso tudo. Mas tem uma comparação e mais do que isso, tem meta. Então, cara, lancei uma copy nova, por exemplo, é uma copy para campanha de Liquida Verão. Cara, a meta é faturar X milhões, tantos leads, pum, pum, pum. Tem a meta para isso, e aí quando solta isso, vai acompanhando. Cara, não está chegando na meta. Vai e refaz a parada. Bateu a meta, tá ok. Não vamos mexer no que está atendendo a meta. Mas não atendeu a meta, aí vai em cima do negócio. Então, tudo que sai com uma meta. Meta de, o que é? Lead? É venda? É quantidade de ligação? Cara, esse VT aqui tem que gerar 400 ligações. Então, cara, bateu 200 ligações. Esse VT não está funcionando. Vamos reescrever ele e subir de novo. Basicamente, é o controle, controle baseado em meta. Sacou? Maravilha. Obrigado, Tayoba. Ficou muito claro. Boa. Legal. Galera, mais alguma ou contribuição também, quem faz de um jeito diferente, pô, tá aí livre para compartilhar a sua experiência, o que você faz, a forma como você roda esse negócio. Dúvida, se não tiver, pô, é isso aí. Show. Show, galera. Pô, valeu demais. Valeu demais. Espero que seja útil. Qualquer dúvida, pô, tem amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, for fazer ou tiver problema nisso, estou à disposição para a gente trocar ideia e, enfim, ajudar nesse processo aí. Foi um processo bem complexo, a gente aprendeu muito ao longo do caminho, eu acho que consigo contribuir nesse rolê aí também. Quem tiver com desafio nisso aí. Time, de forma geral, conversa com o Nilson. Se for no processo de copy, pode vir que eu ajudo. Conta comigo aí. Show. Mas, galera, valeu demais. Não esquece depois, entrar lá, avaliar, dar o feedback. É anônimo, eu não sei, mas é bom a gente saber para ir amadurecendo o processo, melhorando tudo. Mas, cara, valeu demais. Tamo junto. Quem precisar, estou à disposição. E abração, boa semana para vocês.